Olá, retornamos então. A gente está discutindo, quase que eu errei aqui. A gente está discutindo interação ligante-proteína, tá bem? Interação ligante qualquer coisa, né? Interação. Isso aqui não é S não, tá? Isso aqui é um C cedilha, é só uma maneira de abreviar. Interação ligante-proteína. Quando eu disse que isso aqui serve para uma série de outras formas, né? Porque você pode, como eu tinha mencionado, ligar isso aqui. Ah, neném fez caca, ó, ficou na metade. Vou ter que fazer de novo. Isso serve para proteína, isso serve para interação, por exemplo, proteína-proteína, isso serve para interação lipídio-proteína, isso serve para interação fármaco-enzima, fármaco-proteína, enzima-proteína, interação ligante-proteína. Isso serve para... Cara, isso serve para quase tudo. Para pensar. Qualquer fenômeno biológico, para que o fenômeno ocorra, para que ocorra uma transformação, para que ocorra... Imagina toda a biologia, imagina toda a bioquímica que você teve também na graduação. De alguma maneira houve um contato, ou teve que ocorrer uma interação. Todo aquele processo metabólico que envolve enzimas, cofatores, coenzimas, vitaminas, é tudo envolvendo interação. Umas mais fortes, outras mais fracas. Tá? Então, a biotecnologia está muito centrada, por exemplo, hoje no desenvolvimento, no drug design, né, nas estratégias de desenvolvimento de novos fármacos e medicamentos. Isso passa diretamente por esses estudos de interação ligante-proteína. Vamos colocar então abreviadamente, novamente, que a gente tinha uma proteína que combinada a um ligante forma um complexo proteína-ligante. Não é isso? A gente sabia que isso aqui entrava numa taxa de ligação e uma taxa de desligamento, KOF, mas a gente também sabe que essas taxas elas podem ser combinadas, essas taxas cinéticas. Isso é uma das coisas mais bonitas que eu vejo. Isso aqui são taxas cinéticas, tá? Isso aqui é uma taxa cinética, ou seja, ela envolve tempo, cinética. E isso aqui não é uma taxa, mas é um parâmetro de equilíbrio. Envolve, portanto, termodinâmica. Né? Você vê onde a cinética e a termodinâmica elas se abraçam, em que, por vezes, poderiam ser coisas isoladas. Deixa eu fazer aqui minha divisão de quadro também, senão eu vou acabar fazendo caca aqui na hora de descer. Afinal de contas, né, a gente está em videoaula tentando simular o que talvez fizesse numa sala de aula, vamos ver. Bom, o que importa mesmo, o que importa fundamentalmente, quando a gente fala assim, determinado coquetel do anti-HIV é melhor ou pior do que outro, ou determinada droga é melhor ou pior do que outra, isso tem muito a ver com esse KD, tá? Então tem muito a ver com o KD, que vai ser igual, como estou só repetindo, a constante de dissociação, de equilíbrio de dissociação, não é só dissociação, né? Uma constante de equilíbrio de dissociação. Porque a gente abrevia por constante de dissociação, mas por que não é uma constante de dissociação plena? Porque pode confundir com uma constante de cinética de dissociação, que é o KOF aqui, né? Mas tudo bem. Nós definimos da seguinte forma. A gente definiu que essa constante de dissociação nada mais é do que o produto de proteína e ligante sobre o complexo proteína e ligante. Tá certo? Isso aqui foi definido ao final da videoaula anterior. Bom, essas constantes de dissociações importam pra caramba, tá certo? Você tem produtos que são... Deixa eu apagar aqui, ó. Você tem produtos que são chamados naturais, tá? Quando a gente fala, por exemplo, ligantes como produtos, né? Então aqui nós temos os nossos ligantes. Se esses produtos eles são naturais, por exemplo, eles têm essas taxas um pouco mais brandas, da ordem de, por exemplo, 50 nanomolar até 1 milimolar, essas constantes de dissociação. Né? Lembrando que a unidade da constante é molaridade quando a gente estiver trabalhando no sistema internacional, certo? Então, produtos naturais têm mais ou menos essa faixa.
Tá certo? Veja, de 50 nanomol para 500 nanomol aumenta 10 vezes. Para 1 milimol aí já vai aumentar muito mais, porque você passa por micromol, né? Então a diferença, se a gente estivesse trabalhando aqui, por exemplo, com 1 nanomol para 1 milimol, a gente está trabalhando com 1 milhão de vezes, para você ter uma ideia. Então, agora, já os produtos sintéticos, qual que é o grande objetivo quando eu desenvolvo um produto que eu desejo que bloqueie, ative, inibe ou de alguma maneira interaja num processo metabólico? Eu desejo que ele seja eficiente com a menor quantidade possível desse produto, né? Ou seja, para eu usar a menor quantidade possível, ele tem que se dissociar o menos possível, né? Ele se dissociando pouco é um indicativo que ele liga muito. Ele dissociando pouco, matematicamente equivale a dizer que a minha constante de dissociação é pequena, né? Quanto menor for a constante de dissociação, mais eficiente vai ser aquela substância no ato de se combinar a um alvo biológico pretendido. Tanto é assim que você chega aqui numa faixa que vai de 1 picomolar, por exemplo, 1 picomolar a 10 nanomol. Então eles são as constantes de dissociação de produtos sintéticos tendem a ser constantes muito mais baixas comparadas com produtos naturais, em que você tem um equilíbrio metabólico de situações. O produto sintético, dentro do alvo da biotecnologia, o drug design, é o desenvolvimento de uma substância. Agora o Covid-19, então, os editais nacionais, estrangeiros, vão falar dos nacionais. O edital nacional que fecha agora na sexta-feira do Conselho Superior, chamado CAPES, o título dele é Fármacos. Fármacos para o Covid-19, quer dizer, isso em milhões de reais que estão sendo empenhados em prospecções de projetos de pesquisa em nível nacional para todas as instituições público-privadas e suas parcerias, para tentar buscar reposicionamento de fármacos ou desenvolvimento de novos fármacos, por exemplo. E aí você pode ter certeza, estudos de interação ligante-proteína passam a ser estudos essenciais. Hoje esses estudos de ligação ligante-proteína, eles buscam muitas vezes esse cálculo, essa determinação dessa constante de dissociação ou do seu recíproco. Por que não? Né? Ou seu recíproco. Qual seria o seu recíproco? O seu recíproco seria o quê? Seria PL sobre P sobre o produto PL. Agora já não é mais uma constante de dissociação, é uma constante de associação. Ou, como alguns falam bastante, uma constante de afinidade, tá? Umas constantes de afinidade. Aí já vai a raciocínio oposto. Quanto maior for a constante de afinidade daquela substância, maior vai ser o seu numerador, ou seja, maior a formação de complexos, né? Então, são situações que parecem diferentes, mas é a mesma situação. É só você colocar um recíproco do outro. Enquanto se deseja uma constante de associação alta, de alta afinidade, da mesma maneira se deseja uma constante de dissociação baixa, quando a ideia é desenvolver algo que se ligue com bastante eficácia, tá certo? Então, se a gente agora voltar novamente àquela situação, tá vendo que eu estou repetindo? Isso aqui é um recurso pedagógico chamado aprendizado por reforço. Uma hora se aprende, né? Uma hora gruda na cabeça. Você tem uma constante de dissociação associada a esse processo aqui, tá bem? E num ensaio qualquer que eu faça experimentalmente, porque vamos pensar que a lógica aqui é obter esses dados experimentalmente, né? Experimentalmente não quer dizer necessariamente na água. Por exemplo, você tem em bioinformática estudos internacionais e nacionais os mais variados para interação ligante-proteína. Então, experimentalmente, podem ser ensaios biológicos, ensaios in vitro, tá? In vitro, como podem ser ensaios in sílico. Desculpa a letra aí, tá? Ensaios in sílico são ensaios em computador. Não é computador de 2 mil, 3 mil reais, não. Tem computador de 50 mil, computador de 100 mil, computador de 150 mil reais em universidades brasileiras para múltiplos usuários, como a gente tem os nossos equipamentos, para desenvolver cálculos extremamente velozes por unidade de tempo
Em algumas associações que demoram lá 1 milissegundo, que o computador fica 2 semanas processando aquele 1 milissegundo, tamanha a quantidade de funções de onda e outros, vamos dizer, situações complexas que eu me furto de informar por desconhecimento mesmo, tá certo? Os ensaios em sílico são alvos fundamentais da bioinformática. E a bioinformática ela não está tão deslocada da biotecnologia, muito antes pelo contrário. As linhas, por exemplo, desses editais nacionais, pelo menos do CNPq para o Covid e da CAPES para o Covid, são 3 editais, 2 da CAPES, 1 do CNPq, além das fundações de amparo à pesquisa, como a FAPEMIG em Minas Gerais. A área de bioinformática é plenamente contemplada, porque em bioinformática você faz o quê? Economiza grana, porque você testa no computador antes de gastar dinheiro com tubo de ensaio, reagente e rato, por exemplo, e seres humanos. Então você consegue muitas vezes fazer uma prospecção, e hoje eles falam muito em aprendizado profundo de máquina, deep learning, falam muito em inteligência artificial. Alguns resultados, por exemplo, da FAPEMIG em relação a esse edital, alguns resultados em outras fundações de amparo, já estão envolvendo inteligência artificial para prospecção de fármacos e medicamentos. Então, isso são ideias para a gente ficar antenado nessa nova geração de estudos dentro da biotecnologia de moléculas, né? Dessa área, que é a área de vocês, que vocês escolheram, ou não, né? Não sei, a área de biomoléculas, mas seja como for. Experimentalmente, e vamos controlar o horário para não ficar falando aqui direto, já deu 11 minutos. Experimentalmente, eu desejo então determinar o meu KD. Né? Se eu determinar o meu KD, a constante de dissociação, ou Ka, que seja, eu vou determinar a força de interação. Então, relembrando, primeiro eu preciso saber se liga. Então, eu preciso quantificar esse PL. Né? Depois eu preciso saber com que velocidade que liga. Então eu posso calcular o K-on, o K-off, utilizando ensaios cinéticos que são ensaios mais elaborados e difíceis, porque envolve, por exemplo, parada de fluxo, stop flow, cinética de stop flow que é complicada. Ou então, veja, pela equação que eu tenho aqui, por essa equação que eu tenho aqui, perdão, desculpa, essa aqui não, né? Deixa eu apagar a bichinha. Ixi, deixa eu desapagar a bichinha. Agora apagou legal. Por essa equação que eu tenho aqui, vou colocar em vermelho, se eu tiver a quantidade de proteína, a quantidade de ligante, a quantidade do complexo formado, eu determino o KD, correto? Então isso me faz dizer que, vamos para cá. Isso me faz colocar, então, tá? Que, vou repetir aqui, KD é igual a P vezes L sobre PL, correto? P vezes L sobre PL. Bom, então vamos lá. Por partes. PL é o que eu meço, é a medida experimental que eu faço. Né, a formação do complexo por aquilo que eu já mencionei na outra videoaula. Diferenças de sinais elétricos, espectroscópicos, hidrodinâmicos, os mais variados, tá certo? L é o ligante que não ligou. É o ligante livre. Eu consigo também fazer uma medida do ligante livre. Consigo. Por exemplo, o coeficiente de extinção, ou melhor dizendo, vamos dizer assim, uma constante que se refere a um dado espectroscópico do ligante ligado pode ser diferente do ligante desligado. Isso é o coeficiente de extinção ou coeficiente de absorção molar, por exemplo. Tá certo? O ligante emite fluorescência, mas na hora que ele se liga, a fluorescência dele cai, ela é suprimida. Então eu consigo medir a quantidade desse ligante livre, tá bem? KD é o que eu quero saber. KD é o que eu quero saber. E a quantidade de proteína livre, eu consigo? Isso é mais difícil. Vou até colocar aqui. Isso aqui é mais difícil. Ixi, esse difícil ficou tão difícil de ler, né? Deixa eu voltar aqui tá? Colocar assim, mas isso aqui é mais difícil. Isso aqui é mais difícil de você observar. Então, se é mais difícil de observar, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma relação tal que eu tenha a proteína, que eu vou chamar de proteína P0, como sendo a concentração de proteína total do sistema.
Lembrando que pode ser ácido nucleico total do sistema, enzima total do sistema, anticorpo total do sistema, receptor total do sistema, células totais do sistema, e aí você abrange para onde você bem desejar. Bom, a proteína total, ela é definida para mim como sendo a proteína livre mais a proteína ligada, correto? Mais a quantidade de proteína ligada. A gente não soma concentrações, né? Você não soma concentração, você soma mol, você soma grama, você soma quantidade, você não soma concentrações molares. Mas, eu acho que eu já coloquei isso em outra aula, se você pegar o mol e simplesmente multiplicar por um fator, e esse fator é o recíproco do volume, então você tem concentração molar. Só que em vez de você dar a noção química da concentração molar, você simplesmente está falando, ó, eu multipliquei por um fator. Então pode, não tem problema. Conceitualmente, quimicamente falando, você não soma concentrações. Você não soma 1 molar com 2 molar e obtém 3 molar. Se você pegar essa solução e misturar, não vai ser bem isso que vai acontecer, que vai depender muito de processos de associação, dissociação, etc. Vários outros, fenômenos de interação, inclusive. Mas eu posso somar as duas quantidades e dividir pelo mesmo volume. Então, assim, matematicamente eu consigo somar isso daqui. Eu consigo colocar, então, que eu defino a minha concentração P, que eu desconheço porque ela é mais difícil de determinar, como sendo a concentração de proteína total menos a concentração do complexo, correto? Vou chamar isso aqui, começar a dar nome aos bois, né? Sei lá. Vamos colocar isso aqui como sendo 1, esse aqui como sendo 2, por exemplo. Beleza, então vamos para cá. Uhul. Muito bem. Inserindo 2 em 1, né? Então se eu inserindo a equação 2 na equação 1, eu posso ter então que KD vai ser igual a P. O que vai ser P? Vamos abrir aqui um grande parênteses. Vai ser a minha concentração de P0. Nossa, mas esse parênteses ficou aberto de uma maneira sobrenatural, né? Vamos colocar uma chave para não confundir aqui. Não, é mais fácil eu colocar... vamos deixar uma chave, vai. Vai ser P0 menos PL, tá? Isso aqui em concentração molar. Veja lá a equação que multiplica o ligante livre, correto? Sobre PL, tá bem? Desenvolvendo, eu posso dizer então que KD vai ser igual a P0. Eu posso, em vez de desenvolver, eu posso fazer já de cara, eu posso fazer o seguinte, ó, desenvolvendo, eu posso afirmar então que KD, sei lá, tem duas formas de eu fazer isso daqui, eu estou vendo qual forma que pode ser mais bacaninha. Não, vamos desenvolver. Então KD vai ser igual a P0 vezes L, correto? Menos PL vezes L, correto? Isso sobre PL, tá bem? Então eu posso dizer também que KD vezes PL vai ser igual a quê? Vai ser igual a L. Vamos colocar aqui, ia repetir direitinho, né? Então vai ser igual a P0. Está tudo confuso aqui. Esse P não ficou P porque ficou PL, né? Então peraí. Tá. Aqui está feio, ó. Então vamos colocar aqui PL. Vai ser igual a P0 que multiplica L, tá certo? Menos PL que multiplica L também, tá certo? Veja que aqui eu tenho um termo KDPL e aqui eu tenho um termo PLL. Então, reunindo termos, não sei se isso é o termo correto de se falar, reunindo PL, ou reunindo os termos comuns, né? Eu posso então dizer que KD que multiplica PL mais, porque passou pelo outro lado, né, o membro, PL que multiplica L vai ser igual a P0 vezes L, ok?
Então isso equivale a dizer que eu posso ter PL em evidência aqui, ó, PL, como sendo a KD mais L, né? Só peguei o PL e coloquei em evidência aqui, tá certo? Peguei o PL e coloquei em evidência. Aqui é um sinal de multiplicação. E isso aqui vai ser igual a P0 vezes L, certo? P0 vezes L, beleza? Então, eu posso dizer que PL, aqui, eu estou chegando lá, ó, PL vai ser igual ao quê? Vai ser igual a P0 vezes L sobre KD mais L. Olha que legal. Então, com isso, eu tenho uma equação que me permite, determinar qual é a quantidade, uma equação que me permite calcular esse KD, essa constante de dissociação, em função da concentração medida, em função dessa concentração medida que é PL. Veja que essa equação aqui é da seguinte natureza: y vai ser igual a vezes x sobre b mais x. Essa equação aqui é uma hipérbole, tá bem? E uma hipérbole tem o seguinte comportamento. Uma hipérbole se comporta dessa natureza aqui, ó, x, y, ela começa como uma curva e termina de uma forma assintótica. Então eu tenho um máximo aqui, ó. Eu tenho aqui um valor máximo. Não importa que nome eu queira dar para esses parâmetros, eu vou atingir um valor máximo. Então veja que, mesmo que eu não consiga determinar a concentração PL, essa concentração PL vai atingir um máximo. Concorda? Esse máximo que ela pode atingir é o máximo de proteína disponível. Então vamos colocar assim, como o máximo de PL, o máximo de PL é o máximo de proteína dissolvível. Qual que é o máximo de proteína disponível? É P0. Eu posso muito bem fazer o seguinte, ó. Eu posso dividir por P0 os dois lados. Por que eu faço isso? Porque se eu tiver PL sobre P0, eu vou ter uma taxa, isso aqui vai ser igual a uma taxa, uma fração, isso aqui vai ser igual a uma fração que vai de 0 até 1, concorda? Se eu tiver lá 2000 P0, eu posso chegar no máximo até 2000 PL. Quando eu dividir um por outro, vai dar 1. Isso aqui os autores chamaram, ou chamando, tem algumas chamando, tá? Isso aqui você pode, esse chamando ficou feio, mas tem que terminar logo essa aula, senão vai dar muito tempo, né? Você pode chamar isso aqui de Ni, é uma letra grega, é Ni, tá? Parece um V, é o N grego. Isso aparece em alguns livros, mas você pode chamar de Y também. Vamos chamar de Y então, para não confundir. Vamos chamar aqui, ó, de Y como sendo igual a PL sobre P0, tendo em conta que esse Y, o máximo que ele atinge é 1, né? Então você tem aqui que Y máximo é igual a 1. Eu posso muito bem dizer o quê? Que PL sobre P0 vai ser igual, né? Eu estou dividindo o P0, então eu vou ter igual a P0 vezes PL, não. Muito símbolozinho, né? Vezes L sobre o quê? Sobre KD mais L, então eu estou repetindo aqui, dividido por P0. Dividido por P0 é a mesma coisa que eu multiplicar pelo seu recíproco, correto? Multipliquei pelo seu recíproco. Veja, eu tenho P0 aqui no denominador que está multiplicando por L e tenho P0 aqui, então eu posso cortar. Portanto, eu posso dizer que o meu Y, que vai ser igual a, vai de 0 a 1 no máximo, né? Vai de 0 a 1 no máximo, ele vai ser igual a L sobre KD mais L. Veja que show essa equação. Essa equação é a mesma equação que está aqui em cima. Deixa eu até colocar aqui com... A gente acaba reportando essa equação... Ixi, voou aqui. Voou de novo. Essa equação...
Ah, difícil, cara. Pera aí. Agora vai. Essa equação define também esse tipo de comportamento. Ela é uma hipérbole, tá? É uma hipérbole do tipo x sobre a mais x. É uma hipérbole de todo jeito. Beleza? Veja que nessa situação, esse y aqui, o y máximo, vai ser unitário. Então isso aqui vai ser... não vou confundir aqui não. Tá? Y máximo vai ter o valor de uma unidade. Esse vai ser o máximo. E olha que legal. Se você espera que um ligante específico interaja de uma maneira específica em uma proteína, que você consiga medir a força e é só num sítio, o máximo que ele vai ter, esse y, é a unidade. Então cabe agora a gente desenvolver o raciocínio de como você determina o experimento de interação, no experimento de interação ligante-proteína, como que você determina esse... Opa, sumiu, agora não estou enxergando mais, está vindo para cá, está indo para cá, nossa, eu enxergo mesmo, cara, ó. Está vindo para cá, agora enxerguei. Como que você determina esse y? Porque se você quantifica a tendência em que esse y se forma, você quantifica a constante de dissociação. Se você define a constante de dissociação, você nada de braçada, porque aí você define a força de ligação, você define a constante de afinidade, outros parâmetros termodinâmicos, porque a constante de dissociação é de equilíbrio, né, portanto é um parâmetro termodinâmico, tá bem? E é isso que a gente pretende fazer em seguida na próxima videoaula, já utilizando o RStudio, tá certo? Então,